A gente estudou no primeiro sábado, né, esses textos bíblicos. Vou só dar uma repassada. A gente estudou Gênesis, Êxodo, Lucas, Mateus. Sábado passado, a gente viu os dois trechos de Gênesis 2, capítulo 2, 2 e 3, versículos 2 e 3. Esse daí foi o 2, que a palavra descansou, no versículo 2 é Vashbot, e no versículo 3 é Shavat. Basicamente, elas poderiam ser traduzidas também como descansou, terminou, relaxou, fez greve, ou contemplou, vamos dizer assim também. Poderia fazer essa tradução, ok? Então, aí do final, eu comecei falando com vocês sobre a questão que Jesus ele criou o costume de ir à sinagoga aos sábados para fazer as suas orações, ok? Fazer suas orações, suas leituras, a sua adoração a Deus. Agora vem uma pergunta, então vou pedir que vocês liguem o áudio e respondam para mim. Onde hoje os judeus adoram durante o sábado? Hoje. Então, pode abrir os áudios e pode me falar. Vou fazer 4 perguntas, pelo menos. Então, liguem o áudio e falem comigo. Onde os judeus adoram a Deus no sábado, atualmente? Eles adoram ou na sinagoga ou em casa? Ou na sinagoga ou em casa. Isso mesmo. E onde os judeus adoravam a Deus no sábado há 1000 anos atrás? No ano 1020, mais precisamente. Em casa? A resposta continua a mesma. Em casa ou na sinagoga. Lembrando que em 1020 a Igreja Católica Romana ela não estava em Roma. Devido aos ataques dos otomanos, ela se encontrava na França. Ela ficou sediada na França por quase 400 anos. Mas voltando ao assunto de adoração do sábado, no tempo de Jesus, onde os judeus adoravam a Deus no sábado? Pode falar, Vivian. No templo, né? Que acho que hoje é a atual sinagoga. Não, ainda a resposta é a mesma. Assim como Jesus, tem a questão da distância, né, também. Adoravam a Deus, ou em casa ou nas sinagogas. Agora essa pergunta vai direto para o Romário, que só ele vai conseguir responder para a gente. Então eu vou pedir para você ligar o seu áudio, Romário. Pode ligar seu áudio, Romário. Antes da destruição do primeiro templo, onde os judeus... Acho que o meu áudio... Vocês estão me ouvindo? Sim. Antes da destruição do primeiro templo, onde os judeus adoravam a Deus no sábado? A mesma resposta das outras perguntas. Até em sinagoga ou em casa? Não. Sim. Não, é errado. Na verdade, não existe sinagoga. Havia né? sinagoga no tempo do primeiro templo? Não sinagoga especialmente dita. Existia um pessoal que se reunia, que ali estaria como uma sinagoga, mas não era uma sinagoga ditamente como nessas outras épocas. Seria em casa, no caso. Exatamente. Seriam em casas que, como se fosse uma formação de núcleos, de comunidades, não sinagogas. A sinagoga ela surgiu após o cativeiro babilônico e tinham como principal perspectiva para que o pessoal estudasse e adorasse a Deus em um local fixo. Por qual motivo? Se a gente for ver
um dos principais motivos que houve a destruição, o cativeiro babilônico, foi que o povo tinha se apartado de Deus, tinha se distanciado de Deus. Mas por que se distanciaram? Se a gente for ver, uma das leis que ditariam sobre Israel é a lei do jubileu. É a lei do descanso da terra, de 7 anos a terra descansava, e no 50º ano, ou seja, a cada 50 anos, havia o ano do jubileu, ou seja, tirando o ano de descanso, ao 7º ano, você tinha mais um ano quando se fechava 7 períodos de 7. Ou seja, quando no 49, nos 50 anos, o pessoal não trabalhava para deixar a terra descansar. Mas não é que o pessoal não trabalhava, eles não aravam a terra, não plantavam, não semeavam, mas eles tinham outra obrigação, eles tinham a obrigação de aprender sobre as coisas de Deus. Ou seja, o sacerdote eram os anos que eles mais trabalhavam, era nesse período de 7, no ano, de cada 7 anos tinha um ano de descanso, era o ano que os sacerdotes trabalhavam ensinando ao povo as escrituras. No momento que o sacerdote deixou de ensinar as escrituras nesse ano sabático, o povo deixou também de guardar esse ano sabático e também foram se distanciando de Deus aos poucos. O que eu quero chegar com isso? Quando o pessoal se distanciou de Deus, Deus também se distanciou do povo. E aí a gente desenrola a história toda do cativeiro babilônico. Daniel conta a introdução, que o povo veio, sitiou toda a região até chegar a Jerusalém, e depois sitiou Jerusalém e levou as pessoas cativas. De manhã eu ouvi a Damares falando uma coisa que eu acho que a gente não consegue ver isso bem no cristianismo. Lá o texto fala que ele levou príncipes aos estrangeiros. Na realidade, quando fala príncipe no judaísmo, são todos os jovens. Por quê? Se o povo de Israel é uma nação santa, como Deus fala, vós sois nação santa, nação eleita, povo de sacerdócio real, todo mundo é sacerdote, todo mundo é rei na terra. Todos são reis. Só que aí filho de rei é quem? São os príncipes. Então, possivelmente Daniel era uma pessoa comum. Era um jovem. Se imagina que Daniel tinha entre 14 e 17 anos na época. E depois que Jerusalém foi sitiada, ele foi levado como um dos prisioneiros, sendo jovem e de capacidade de inteligência para as outras nações. Isso foi feito com milhares de pessoas, milhares de judeus, inclusive, na época. E isso é conhecida como a primeira diáspora também. Mas voltando para a questão do sábado. Gente, vocês podem fazer pergunta, pode ligar o áudio, pode fazer pergunta, ok? Que isso... Ô Douglas, Sim? deixa eu aproveitar então, já que você liberou aí. Quando você fala que Daniel, ele era uma pessoa comum e que todo mundo... Então são duas perguntas, né? E que todo mundo hoje deveria se sentir como um príncipe, é isso que você quer dizer? Exatamente. Se todo mundo que aceita a salvação de Deus, dada por meio de Jesus, ou dada pela aceitação do judaísmo, ou dada pela aceitação do islamismo, não sei para quem eu estou falando, para qual grupo, qualquer um que aceite essa salvação, a partir daí, ele se encontra no reino celestial, no reino futuro. Se você é do reino, você é um príncipe, você é um rei. Você não é mais uma pessoa normal. Você se encontra no mundo. Por isso que a gente se encontra no mundo, mas não é do mundo. A partir daí, nós somos príncipes do reino celestial.
Então, por isso que eu falo, a gente era príncipe, todos nós somos considerados sacerdotes. Vós sois nações santas, sacerdote eleito. Ou seja, do momento que a gente aceita a salvação, a gente é sacerdote santo, povo eleito. E esse sacerdócio santo é buscado através do processo de santificação. É exatamente o que a gente está tratando aqui. A santificação buscando por meio de pontos, inclusive o sábado. Ok? Mais alguma pergunta? Aqui, eu vou seguir. Não. Pode ser. Então, praticamente, esses os pontos que eu queria colocar. Então, antes do cativeiro babilônico, o templo ele servia exclusivamente para os sacrifícios. Ou seja, o plano que Deus colocou para o povo de Israel não incluía das pessoas irem ao templo no sábado. Na realidade, o povo só ia ao templo em 4 ocasiões. 3 delas está lá em Êxodo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu não coloquei. Não coloquei. Êxodo 34, o versículo 23. Êxodo 34, versículo 23. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus de Israel. Ou seja, das 4 vezes que o povo ia ao templo, 3 vezes eram para festas. As festas dela, a festa da Páscoa, a festa das primícias, e as primícias da colheita, e a festa de Shavuot. É isso, Romário? Shavuot e também, né, festas, né? Agora, uma que era muito assim, obrigatória. Páscoa, primícia... Páscoa, Yom Kippur e Yom Kippur. Yom Kippur. Então, a primícia já conta já como a festa da Páscoa, né? O pessoal já ficava direto. Mas não que era obrigatório subir. Então, pessoal... Exatamente. Então, é a festa da Páscoa, que era a libertação do povo, a festa da entrega da lei, que é conhecida como festa de Shavuot, e a festa de Yom Kippur. E qual seria a 4ª vez que eles subiam ao templo, que eles iam ao templo? Exatamente para levar os sacrifícios. O sacrifício de remissão pelo pecado, ou um sacrifício de manjares, de agradecimento por alguma coisa, por algum ocorrido. Ou seja, 4 vezes somente que eles subiam ao templo. Tirando essas 4 vezes, nenhuma questão a mais se ia ao templo. Ou seja... Ô Douglas, sim? Rapidinho, repete para mim aí. Então, eles só iam a 4 vezes no ano, é isso? Ao templo. Em um ano, eles só subiam 4 vezes. E repete para mim as 4 vezes, por favor. Na festa de Páscoa, na festa de Shavuot, que é a festa da entrega da Torá, que no Novo Testamento é equivalente também à festa de Pentecostes. Quando completou 50 dias da Páscoa, os apóstolos de Jesus, eles receberam a unção do Espírito e começaram a falar em línguas e pregou, e naquele dia se batizaram 3.000 pessoas, ou seja, é o mesmo dia da festa de Shavuot, a festa da entrega da Torá, é o dia que os apóstolos receberam a unção do Espírito e pregaram para as multidões que estavam ali exatamente para essa festa. Então, festa de Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa de expiação pelo povo. Ok? Então, essas são as 3 festas que o povo tinha que subir todos os anos. Inclusive, Jesus é uma das poucas histórias que a gente tem quando Jesus era criança.
Isso está lá em Lucas 2:41. Vou pegar aqui Lucas 2:41. É bom a gente ler, que a gente vê essa questão que realmente surgia. Lucas 2:41. Vou ler a partir do 39. Lucas 2:39-41. Cumprindo todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. 42, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Ou seja, quando Jesus tinha 12 anos, ele e os seus pais subiram a Jerusalém como costume da festa. Ou seja, mesmo Jesus crescendo, eles cumpriam todas as festas. E mesmo quando Jesus era grande, ele cumpriu todas as festas. Inclusive, quando ele comemora a Santa Ceia, como nós conhecemos, ele está comemorando um jantar de Páscoa. Ou seja, quando alguém te perguntar, as leis foram abolidas? Não. Demasiadamente não. As leis todas foram cumpridas. Por isso que Jesus falou, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Mas as leis dadas pelo Senhor. As leis dadas, como eu li agora há pouco, a lei dada pelo Senhor estava sendo cumprido com todas as ordenanças. Então, aqui vai meu entendimento. Eu cumpro a lei, ok? Como forma de santificação, não como forma de salvação. Quando a gente vai para a questão de salvação, a gente vê que os apóstolos deixaram bem claro que o povo que estava tentando encaixar os gentios junto com os judeus, alegando que eles deviam cumprir tudo que o judaísmo fazia para ser salvos, aí sim foi feito pelo concílio o seguinte entendimento: ninguém pode fazer seguir o judaísmo para ser salvo. Você é salvo porque guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, como é falado lá em Apocalipse 12:14. A perseverança dos santos é guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A partir daí, o resto é o processo de santificação. Até esse momento foi salvação. A partir daí é santificação. O problema foi o seguinte, que a igreja subentendeu que o processo de santificação englobava tudo. Se o processo de salvação engloba tudo, as leis foram abolidas porque eu só preciso ser salvo, eu não preciso ser santificado. Então, foi por isso que as festas deixaram de ser cumpridas pelos os gentios, e quando foi reformulada a igreja entre o século III e o século IV... Dá para voltar, Douglas, dá para voltar um pouquinho essa explicação aí, que eu não peguei direito aí, como só falta um pouquinho aí da questão das festas e da santificação e da salvação. Vamos lá. Na questão de o povo, os judeus recém-convertidos, na crença em Jesus, na época do Novo Testamento, na época dos apóstolos, eles estavam colocando como regra de salvação que todos deveriam ser circuncidados, todos deveriam seguir o judaísmo à risca para serem salvos. Aí isso cai no no primeiro concílio de Atos 15, e lá é convergido que o quê? Todos chegam ao seguinte conhecimento: você não precisa seguir o judaísmo para ser salvo, ok? Esse é o processo de salvação, não inclui as festas judaicas ou a crença do judaísmo como uma base.
Ou seja, o que eles chegaram na conclusão em Atos 15, que as festas e todos os ritos judaicos não eram ponto de salvação, ok? Então, a partir daí, eles falaram, os gentios que aceitarem a Jesus, eles estão salvos porque aceitaram a Jesus. Eles não precisam cumprir as regras, né, as festas judaicas para serem salvos. Só que a igreja, ela colocou isso como o processo de salvação, totalmente correto, não precisa. Desde o início eu falei, quando Jesus estava na cruz com os ladrões, o ladrão que aceitou, e Jesus falou, a partir de agora, eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ou seja, em nenhum momento o ladrão guardou o mandamento, em nenhum momento o ladrão guardou sábado, cumpriu nenhuma festa, honrou pai e mãe, em nenhum momento ele fez nada disso. Mas a partir do momento que ele aceitou que Jesus era o Salvador, ele tinha sido salvo. Então, O Douglas, sim. aonde... Agora, desculpa te interromper, muito bom esse tema aí, muito profundo, né? Aonde isso se encaixa hoje dentro da nossa denominação? Vamos lá. Eu entendi, mas eu vou terminar o meu raciocínio, Damares. Só deixa eu terminar e eu volto nele. A questão é, no processo que os discípulos colocaram em Atos 15, falava o seguinte, que não precisavam os gentios seguirem o judaísmo para serem salvos. Só que quando a igreja foi constituída, no século III, século IV, já não era mais já não tinha mais os apóstolos, já não tinha mais os discípulos vivos, já não tinha mais ninguém do primeiro bloco, ela foi constituída da seguinte forma: todo o processo que a gente faz aqui é simplesmente de salvação e de pregação do evangelho. A partir daí, eles se apartaram totalmente do judaísmo. A igreja, como ficou conhecida depois como Igreja Católica Romana Apostólica, ela crê que todo o processo dela é de salvação e pregação do evangelho. Ou seja, se é salvação ou pregação do evangelho, não se inclui as festas judaicas, como já tinha sido colocado em Atos 15. Se não vai às festas judaicas, eles colocaram como fosse sendo festa judaica o sábado. Por isso que eles falaram, a partir de agora não precisa guardar o sábado, porque é uma festa judaica e como aqui a gente só segue o processo de salvação e de pregação do evangelho, a gente não precisa guardar essas festas e nem o sábado. Isso foi uma das piores coisas que aconteceu na igreja e daí para frente só foi decaindo em relação ao processo de santificação. Porque aí só quem era santo é quem ocupava o trono de São Pedro, como a gente pode ver em alguns estudos futuros, que não é o caso agora. Mas, voltando à questão da Damares, como está isso impregnado hoje na nossa denominação? A nossa denominação, ela voltou com a questão do sábado, porque os adventistas do sétimo dia creem que o sábado não pertence somente aos judeus. O sábado ele está interligado totalmente com a criação, como a gente viu já em Gênesis 1 e 2. Ele faz parte da criação. Então, quando a igreja, como denominação adventista do sétimo dia, foi formulada, ela trouxe para si o sétimo dia, o sábado, como um dia de guarda pela criação, que não pertence somente ao judaísmo, ok? E outra interposição, porque ela também não é uma festa judaica. O sétimo dia não é uma festa judaica. Como a gente consegue saber isso?
Está lá em Lamentações 2. Vou pegar aqui. Lamentações 2:6. Lamentações 2:6. Diz o seguinte: demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimentos as festas e o sábado. E na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Ou seja, Deus, quando destruiu, é a única vez que fala em todo o texto bíblico, em todo o texto judaico, que Deus se pôs contra Israel, quando ele destruiu o primeiro templo. E aí ele fala que ele destruiu o primeiro templo e colocou em esquecimento as festas e o sábado. Ou seja, a partir daí você intercala. O sábado, ele é um dia festivo, mas ele não é uma festa judaica. Ele é um dia festivo, é um dia da semana que é totalmente festivo, mas ele não é uma festa judaica. Então, quando a Igreja Adventista criou-se como denominação, ele trouxe para si o sábado como dia da criação, dia de ser observado e guardado, mas não como as festas judaicas. Por isso que nós não trouxemos as festas judaicas. Inclusive, essas 3 que a gente tinha mencionado no início. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, Shavuot, e a festa da expiação, que é o Yom Kippur. Alguém quer uma pergunta ou posso continuar? Ok, está todo mundo 10, vamos continuar então, né? Então aí eu passo nessa questão. Fomos então, o sábado, ele é trago como uma festa não judaica para os adventistas. É um dia festivo, mas não é uma festa propriamente judaica. E aí a gente vai para Êxodo 31, de 12 a 18. Não vai dar tempo da gente ver tudo, mas aí só o início vai ser legal. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falas aos filhos de Israel e dirás: certamente guardareis os meus sábados, por sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Mais uma vez aqui lembrando, a guarda do sábado não está no processo de salvação, ele está no processo de santificação. Guardareis meus sábados para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, mais uma vez ele inclui o sábado no processo de santificação e não de salvação. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar, morrerá. Pois qualquer um que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá. Eu vou parar por aqui e depois a gente continua. Parei no verso 17. Okay? Parei no verso 15, aliás. Então, voltando ao que eu falei, o sábado ele não se encontra no processo de salvação, ele está no processo de santificação. E a todo momento que Deus fala do sábado, ele sempre está ligado no processo de santificação. Então, desde que eu falei no início, o povo deixou de guardar os mandamentos, até porque não conhecia, deixou de guardar as leis, os estatutos, quando só tinha o templo. Houve, então, o distanciamento do povo de Deus e de Deus do povo. Houve a destruição do primeiro templo pelos babilônicos. E depois que o povo volta para Israel
e faz o segundo templo, aí há a criação das chamadas ditas sinagogas, exatamente para que o povo pudesse estudar e adorar a Deus. Mas o templo ainda continuava totalmente com seus serviços, os serviços de sacrifícios, pela paz, pela remissão dos pecados, pela salvação do povo, sacrifício contínuo. Então, isso demonstra que o quê? Que o plano inicial de Deus não era fazer lugares para pessoas irem para o encontrar. Você encontraria Deus exatamente na sua casa, talvez na sua rua, no seu bairro, perto dos seus amigos e familiares. O dia de sábado era um dia para ser guardado entre família e amigos próximos, muito próximos. Quando o povo viu que não estava conseguindo fazer que o pessoal se ligasse a Deus, aí sim houve a necessidade de criar um local fixo para que o pessoal pudesse ir. Mas mesmo assim não é obrigatório. Como a gente sabe disso? Que a gente viu lá em Lucas 4:16, que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Quando você tem o costume, não é obrigatório. Eu tenho o costume de tomar água toda manhã, quando eu acordo, uma água com limão, como muitos eu sei que tem. É o costume, mas não é obrigatório. Se um dia eu acordar e não tomar água, eu não vou morrer por causa disso. Aí, mais uma vez eu reforço, a criação de costume. A mesma coisa eu reforço. Eu não estou falando que ninguém precisa ir à igreja, que ninguém precisa ir à comunidade, que ninguém precisa ir na sinagoga. Eu estou falando que a gente tem que criar o costume. Tem que ser por base de costume, não como uma obrigação. A obrigação que a gente tem no processo de santificação é guardar o sábado e honrá-lo como dia do Senhor, dia santo. Para que a gente saiba que é Deus que santifica, é Deus que nos santifica. É no processo que a gente vai aprendendo a guardar o sábado. Mas, claro, se a gente tem um costume criado para ir junto à natureza, junto à igreja, para adorar a Deus no dia de sábado, é um costume legal, mas não é obrigatório. A partir do momento que eu sou obrigado à igreja, eu não estou indo para adorar, eu estou indo porque eu estou sendo obrigado. Então, eu conclamo a vocês que, a partir dessa semana, a gente cria o costume, os costumes de se apegar a Deus, o costume de guardar o sábado por gostar, por querer, e não por ser obrigado. Ok? Então, a gente pode continuar esse estudo. Alguém tem uma pergunta? Dá para responder rapidinho? Douglas, é só para reforçar aqui, quando foi mesmo que você falou que começou o surgimento das sinagogas no povo de Israel? A partir após o cativeiro babilônico, quando eles terminaram de construir o segundo templo. Houve a construção do segundo templo por Neemias e Esdras. O templo foi santificado, trouxeram todos os sacrifícios, os manjares, o santuário ele foi santificado, o segundo templo, só que eles viram que não iam conseguir estudar ali, eles precisavam de algo mais fixo. Aí teve essa ideia de criar as sinagogas. Outra coisa, da mesma forma que as igrejas hoje não têm estatutos, leis para normas de adoração, as sinagogas também não têm. Hoje, as sinagogas elas têm os ritos de adoração pelo um livro chamado Sidur. Eu tenho até um aqui. Tá aqui. Eu tenho um Sidur aqui, mas ele não existia no tempo de Jesus. Ou seja, você não tinha uma linha traçada. A sinagoga vai funcionar desse jeito. A mesma coisa é a igreja hoje. A gente tem um padrão que foi estabelecido na igreja, mas, biblicamente falando, você não tem padrão de funcionamento nem numa sinagoga, nem numa igreja. Você tem um padrão que foi estabelecido
pelas normas do povo, mas não pelas normas de Deus. Pelas normas de Deus, só existiria o templo, o povo só subiriam 4 vezes ao ano, para a festa de Páscoa, a festa de Pentecoste, que era a ortoga da Torá, e a festa de expiação. E no mais, só ia para levar os sacrifícios pelo pecado e os sacrifícios de manjares, de agradecimento. Então, só ia essas 4 vezes ao ano no templo. No demais, você adoraria a Deus da sua casa, junto com seus familiares e amigos. Mas... Ô Douglas, Sim? não sei se a Vivian tem mais alguma pergunta aí, mas... então, dentro desse pensamento, qual é o perigo hoje, Douglas, da gente... porque é gostoso ir todo sábado à igreja, a gente compartilhar, a gente estar junto, é gostoso, né? Mas aí entra também num perigo aonde a gente acaba fazendo com que isso se torne menos sagrado e também que se torne uma confraternização entre pessoas. Porque se a gente, quando eles iam 4 vezes, eles iam com intuito. As 4 vezes eram com intuito, com uma seriedade, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Quando você, por exemplo, vamos pegar hoje, eu estou falando eu como mulher, né? Eu vou à igreja todo sábado, então eu tenho toda uma questão de arrumação, de roupa, de me maquiar, aquela coisa toda que mulher tem, e acredito aqui que todas as mulheres têm isso, né? Existe um perigo muito grande, né? De eu estar indo, inclusive, em vez de cultuar a Deus, cultuar a mim mesma. É exatamente isso, Damares. É chamado de monopólio religioso. Quando você cria esse processo mais como uma obrigação para algum meio, enfim, como socialização, ocupação da mente, ocupação do tempo, do espaço, e não com o objetivo de adoração e conhecimento.